Shalom, a paz do Senhor, para mais uma gravação. Hoje, Hebreus capítulo 6. Jesus preparou o caminho para nos conduzir ao Pai Celestial. Amém. Carta aos Hebreus no capítulo 6. Nosso precursor, Jesus. Ele é o único caminho para o Pai Celestial. Então não existe uma outra forma de nos conduzir ao Pai Celestial. Somente Jesus, ele é o precursor que nos leva ao Pai Celestial. Aqui nós observamos, por isso deixamos rudimentos de doutrina de Cristo do Antigo Testamento. Então todas as profecias que se cumpriram do Antigo Testamento em Jesus Cristo, ela se cumpriu. Então, prossigamos à perfeição do Novo Testamento. Jesus quer que nós prossigamos para a maturidade na presença de Deus. Hebreus 6, versículo 1. Deixamos a superfície. Então, ele quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A base do crescimento é o arrependimento a obra e a fé. Então, não devemos lançar de novo a base de arrependimento das obras mortas da fé em Deus. Então, a base já está lançada. Cristo, ele é o fundamento da nossa eterna salvação. Hebreus 6 investiga os tópicos de maturidade espiritual. Então, quando nós estudamos o Hebreus 6, vamos entender o caminho da maturidade. Nós observamos aqui o batismo, imposição da mão, a ressurreição e o juízo eterno. Hebreus 6, 2 é o caminho da maturidade espiritual. Então, nós observamos que tudo o autor inclui ainda a si mesmo na ação de que deva ser realizado pelos cristãos, se Deus permitir. Então, tudo é permitido segundo a vontade de Deus. Então, se Deus permitir, então a vontade de Deus se cumpre em nossa vida. Como é que uma pessoa que abandona a fé pode se arrepender de novo? Então, é uma coisa que muito difícil. Uma pessoa que já andou no caminho de Deus, já experimentou as coisas de Deus, já foi batizado com o Espírito Santo, e ele abandonar o caminho de Deus e blasfemar o caminho de Deus, então essa pessoa, como é que a pessoa que abandona a fé pode arrepender-se? Então será muito difícil uma pessoa que abandonar, ele já provou a palavra de Deus, então é impossível que essa pessoa se retorne ao caminho de Deus, uma vez que ele blasfemou o caminho de Deus. Mas se uma pessoa parar no caminho, uma pessoa, filho pródigo, uma ovelha perdida, parou no caminho por causa da labuta desta vida, ele pode voltar. O pai está esperando o filho pródigo. A ovelha perdida é buscada. Então, se a pessoa parou, ele parou por motivo, dificuldade da vida, então o pai está esperando você voltar, ele recebe de volta. Mas se uma pessoa se desviar do caminho de Deus e blasfemar o caminho do Senhor, então, está crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Então essa pessoa acaba zombando do reino de Deus, do caminho de Deus, e é impossível levar essas pessoas de novo ao arrependimento. Então, o que a Bíblia aqui, os Hebreus, diz que essa pessoa que blasfemou o caminho de Deus, é impossível nós conseguir trazê-lo de volta ao caminho de Deus, porque ele levou Cristo ao vitupério da cruz, levando Cristo à zombaria. Então é impossível ele retornar ao caminho de Deus. Porque a terra que embebeu a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então, recebe a bênção de Deus, a chuva cai e produz mantimento e a bênção de Deus vem para todos nós. Isto fala dos crentes que os crentes que derem as costas para Cristo e a cruz,
e já não produz fruto apropriado, mas sim espinhos, abrolho. Então, a pessoa que viria as costas para Deus, ele já não produz fruto puro na presença do Senhor. A terra já não consegue produzir mais. Mas a que produz espinho e abrolho é reprovado e perto está da maldição, e seu fim é ser queimado. Hebreus 6, 7, 8. Então, se uma pessoa abandonar o caminho de Deus, então ele não tem como produzir o fruto do Espírito Santo, mas produz espinhos e abrolho, então ele é reprovado do caminho de Deus. Mas vós, amados, esperamos coisas melhores, as coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Hebreus 6, 9 e 10. Então, para aqueles que estão firmes, que não abandonam a fé, esperamos coisas melhores. Então Deus tem preparado coisas melhores para nós. É o caminho, ele vai nos conduzir ao Pai. Está preparado. Apresenta uma promessa gloriosa e maravilhosa, que tudo deve ser feito em nome do Senhor Jesus. Então tudo deve ser feito em nome do Senhor Jesus, porque ele tem coisas maravilhosas para todos nós. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra, do trabalho, do amor, que para com o seu nome mostrasse, enquanto servis aos santos e ainda servis. Então, para todos aqueles que ficar firme na presença do Senhor, existe uma recompensa. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completar a certeza da esperança. Hebreus 6, 11, 12. Então, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Então, a jornada do cristão, ela não termina aqui. Temos que ser fiel até o fim. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Em Jesus temos coisas superiores. Ao nós tornarmos cristãos, somos transportados para o reino do Filho de Deus, do seu amor. Colossenses 1, 13 e 14. Para que em vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. Então, pela paciência, continuamos firme, porque existe a promessa e nós fomos transportados para o reino de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus aos que permanecem firmes. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro por que jurasse, jurou por si mesmo. Hebreus 6, 13 e 14. Então Deus jurou por si mesmo que a promessa seria cumprida. E cumpriu na vida de Abraão, ele tendo o seu filho Isaque. E de Isaque veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus, a promessa de Deus foi cumprida. E o eterno propósito dele firmado, seu reino foi estabelecido na terra. E hoje, participando desse reino, dizendo, certamente, abençoar-te-ei os te abençoar e multiplicarei os que te multiplicaram. Então, todos que abençoam Abraão é abençoado. Então, Cristo, descendente de Abraão, e a honra que Cristo fez a Abraão, vindo da descendência de Abraão, e todos nós somos abençoados com Cristo, recebendo a bênção de Abraão. Abraão é assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Hebreus 6, 15 e 16. Então, o filho da promessa de Abraão foi Isaque, que dele veio Jesus Cristo. Então, Jesus veio da descendência de Isaque, filho de Abraão. Porque os homens certamente juram por algo superior a eles. E o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Então, tudo se resume no juramento de Deus. Deus jurou por si mesmo que as promessas eram cumpridas e elas cumpriu na vida de Jesus. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Hebreus 6, 17 e 18. Deus não muda as suas promessas, elas se cumpriram segundo a sua vontade, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação
nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, mantemos firme na presença de Deus, que a propósito que ele prometeu se cumprirá. Então, aqui na conclusão, Jesus, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Então, Jesus, ele entrou no céu e ali fez a intercessão dos nossos pecados. Dali ele intercede por nós no véu, no céu, ao lado do Pai. Em Jesus, independentemente do que passamos nesta vida, a âncora da nossa alma está lançada, firmada onde ele vive, no céu, para onde nós entramos com oração e fé. Então a nossa oração, quando nós oramos, ela atravessa o céu e ela vai até na presença do Pai e chega na presença de Jesus e ele intercede por nós. Ali, na presença do Pai, a nossa oração são ouvidas, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus, ele entrou por nós, ele preparou o caminho, está preparado para a presença do Pai. Ele é nosso precursor. O caminho está preparado. E agora ele vai arrebatar a igreja e nós vamos morar no céu com Deus para sempre. Está aí então a conclusão da palavra de Deus. Jesus, ele é o nosso precursor. Ele que preparou o caminho para nós ir. Então ele está à presença do Pai, nesse mesmo lugar onde ele está hoje. Ele vai arrebatar a igreja e vai nos conduzir para esse caminho que já está preparado. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo está pronto. Então, aguardamos então com fé, sem duvidar, que Jesus virá nos buscar e nós vamos estar com ele para todo sempre. Hello, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos.